Entenda definitivamente o que é o sofrimento. Buda, há 5.000 anos atrás, dizia que o sofrimento é opcional. Mas qual é a causa do sofrimento? Ele dizia que era o apego. E é verdade, é o apego. A própria palavra sofrimento, do latim sobreferre, é sobre ferros, sobre trilhos. Aonde localizamos trilhos em todo o universo? Há trilhos lá no espaço? Há trilhos apenas, possivelmente, em um planeta. Talvez só a Terra. Então, sofrimento é preciso de massa. Precisa de atrito. Precisa de resistência, barreira. Então, a matéria é o único local que pode haver sofrimento. Inclusive, o elemento ferro pertence a um reino chamado mineral. Tudo que causa dor, que é inevitável, perceba que é extraído do mineral ferro. Uma lâmina, a pólvora, uma marreta, um machado, um serrote, um prego. Prego enferrujado incomoda muito, pode matar. Então, a matéria fere. A fome é um desejo intrínseco de um corpo físico. Qualquer um, desde a pedra até o homem. Em outro plano, em outra frequência, em outra vibração, também de matéria, você crê que existe fome? Você crê que o corpo astral ele sente fome? Seria fantasmagoria demais conceber que um corpo sutil se alimente de algo sólido, algo mais do que o próprio sutil, algo mais do que energia. O sofrimento aonde ele se localiza, que é na alma, não deveria existir. A dor inevitável, sim. A dor é ruptura, é ruína. O que é ruim, o que vem a ruir. O mal é matéria, não o mal conceitual. O mal no sentido de barreira para uma consciência. E também para abaixo dela uma inteligência. Falando em inteligência, queria inclusive parabenizar os Médicos Sem Fronteira. Os Médicos Sem Fronteiras, eles atravessam o globo em áreas inóspitas, eles se instalam e vão lá tentar sanar o sofrimento que é evitável. Eles não sofrem pelo sofrimento, porque se dois sofrem, dois sofrem. Ninguém ajudaria ninguém. O médico, ele tem um tipo de inteligência, vamos comparar dentro do esoterismo, é um topo do mental racional com o mental amoroso. O causal, que causa a vida. Nós temos pela primeira vez nas causas, no mundo de causas. O sofrimento, que não deveria ser como a dor inevitável, porque é opcional, segundo o mestre Buda. E Buda todos somos. A máxima que ele trouxe dele também está em nossos corações. A gente sabe que sofrimento não existe. Que dor, sim.
Mas o sofrimento, se for analisar em termos lineares, que eu gosto de chamar assim, para não dizer cotidianos, desse mundo aparente que acordamos todas as manhãs, pode ser analisado inteligentemente como dois aspectos. Causas, causorum. A exploração dos recursos de quem é dono do recurso. Ou seja, essas pobres crianças sofredoras, sim, porque não entendem o processo, elas são inocentes, seus pais não são muito diferentes, elas estão morrendo por duas causas. E é preciso muita sinceridade e também não temer o sofrimento para falar a verdade. Para não generalizar, corremos o risco, inclusive, de mesmo assim dar a entender generalizações. Quem conhece o ser humano sabe que há o ser humano perverso, mau, egoísta, apegado. É o causador do sofrimento. E tem aquele que não entende o sofrimento ou tem culpabilidade para contrair esse sofrimento, que também pode ser letivo. Por exemplo, essa foto é um exemplo. Isso nos ensina que não sofremos nada perto dessas crianças. Para entender melhor o sofrimento, definitivamente você ficar em paz com isso, vamos afirmar aqui que 90% do sofrimento, que não deveria ocorrer, é causado por pessoas que temem sofrer, acumulam e fazem sofrer. 10% vamos colocar como teoria, para não afirmar nada aqui. Karma social, karma familiar e karma pessoal. Não podendo generalizar, vamos deixar assim. Nem todas essas crianças que sofrem com fome na África, por exemplo, são culpáveis, são vítimas. Mas entre elas, como quando um não evolui, ninguém evolui, na sua tribo, na sua espécie, etc. e tal, né? Por exemplo, a atitude dos répteis ainda causa um grande ou alto preço na sua família réptil. Tanto que a cobra que fere, a cobra que mortifica e aquela mansa, ambas são esmagadas na cabeça. Por que isso? Porque um representa todos. Então, se há uma criança que pertenceu num passado longínquo a uma tribo canibalista, devorou, já tendo mente, sabendo que não se pode dizimar a própria espécie, que ela não pode ser seu próprio alimento, ela retorna, pela lei da recorrência, a pagar, mas ela arrasta a todos. É isso que vemos quando, em sociedade agora civilizada, o que acontece com fake news, com negacionismo, ou com uma afirmação sem precedência. Vocês percebem? Por isso que existe moda. Todos vestidos daquele jeito, naquela hora. Todos falando da mesma forma. Todos pensando e sentindo como a horda. Então, sim, um arrasta todos. Então, classificamos o sofrimento em duas partes. Tudo é dual.
Não podemos culpar todos que sofrem como culpados de sua condição, mas também não podemos inocentar a todos. Por sermos inocentes, nós somos explorados. E por sermos perversos, tememos sofrer e exploramos. Enganamos, tiramos o sustento das pessoas prometendo milagres. Você vai ver agora como o novo panteão ou religião moderna. Todo mundo vai atrás de terapia, de tratamento para alguma coisa, porque o sofrimento causa uma coisa chamada vitimismo, em que você não vê mais outras vítimas fora você. Você é o centro do universo humano. E para você sair desse centro de universo humano, você deveria ser humanitário. Como um médico, esse sem fronteiras, ou além fronteiras, que ele vê nessas crianças aqui, sofredoras aos olhos dele, sofredoras também para si, a essência. Eles veem com amor, independente de que haja culpáveis ou inocentes. O sofrimento é muito fácil de controlar. É muito fácil de exterminar e ninguém mais sofrer e ninguém precisar tratar sofrimento. Não existe trauma, existe traumatizados. Não existe sofredores, perdão, sofrimento, existe sofredores. Não existe doentes, existe doença. Então, o que você pode fazer nesse aspecto? Imagine que você agora perca todo o seu cabelo. Esse é um exemplo simples, prático. Perder o cabelo dói? As mulheres, bem provavelmente, pensarão assim: claro que dói. Dói o meu emocional, o meu psicológico. Mas eu vou perguntar novamente: cair um fio de cabelo, ou todos de sua cabeça, causa dor? Física? Não. Então, se não causa dor física, o sofrimento disso é opcional. Ah, mas o que a sociedade vai dizer? Como ela vai me ver? O budista entende. As próprias mulheres budistas, as monjas, rapam a cabeça em voto de pobreza, em desapego total pelas aparências. Coisa que o ocidental jamais entende, porque ele é a própria aparência ambulante. Mas digamos que pegamos você, que não sente dor ao perder os cabelos, mas sente dor psicológica, colocar você em um planeta, ou aqui mesmo, em um país, em que todos são calvos. Ou se pegasse você e colocasse lá nas lagartas, onde estão sendo testados, vejam, testados os híbridos, que são contratados para nos testar. Esses que vêm aí, uns abduzem, outros só chegam nas proximidades, eles têm interesse em nós porque nós somos produto deles, não eles são produtos nossos. Eles não são coisas cruzadas com humanos. Nós somos coisas cruzadas com eles, isso aí a própria ciência já está se abrindo a isso. Porque não há possibilidade de, por exemplo, o DNA ter surgido na Terra. O DNA é tão antigo que nem o fogo totalmente o destrói. Então, o planeta Terra, passando por muitos eventos geológicos, inclusive ígneo, não destruiu DNA de fósseis. Perceba. Então é muito antes, passa todas as expectativas de datas. O DNA é mais velho que a Terra. Só que o sofrimento não. O sofrimento
foi criado na Terra? Porque a Terra é a filha mimada do sistema. Ela fica no meio, tomada pelas águas da Lua, é o Vale de Lágrimas, Vale das Lamentações, o único lugar em que existe um inferno real. Que não é de fogo, ele é bem mais de água. Nós somos 70% de água na nossa matéria. Nós sofremos de sede, de fome. Nós sofremos de tudo. Tudo dói. Bata o dedinho na canto da mesa, você esquece que você é o doutrinador religioso do alface, da doutrina do yoga. E o que é penoso, que faz também sofrer, é que, inclusive, algo que é respirar, que respirar é viver, todos os corpos respiram, puxam prana do meio, é que tem gente que também cobra para ensinar a respirar. Tem gente que cobra para te culpar, cobra para culpar seus familiares, cobra para tudo. É o fake news dos fake news. É como, né, culpar só o político. O político vem com populismo dizer para você: vamos desbancar todas as elites, claro, para ficar só a elite dele. Escola iniciática faz isso, religião já fez. Tem técnicas modernas aí que é só elas, né, elas deixam transparecer que é só elas que podem resolver seu sofrimento. Só que o sofrimento, para ser sanado, teria que acabar com os causadores de sofrimento, que já seria uma causa de outro sofrimento. Ou teria que aniquilar os culpáveis, aqueles que vêm sofrer que têm culpa. Como eu citei, você pode ter liderado uma tribo de canibais e fez muita gente sentir dor inevitável, enquanto você não sofria nada, mas quem estava ligado àquele sofreu. Mas se o sofrimento é de alma, por que ele é tão importante aqui? Porque foi feito dela uma profissão. O trauma, a dor psicológica. Pessoas que vêm resolver amor, família. Você crê que aquele que dizimou uma família inteira, ou muitas, aquele que sem dó nem piedade, tirou o couro de todos, merece voltar em berço de ouro? Aquele que roubou só pensou em si, se esquecendo dos recursos que mantém aos outros vivos como eles, mereceriam vir com sorte para o dinheiro e ganhar na loteria? Vocês creem que se conseguissem aquela quantia seria um ato de sorte? Não teria uma maldição no meio? Ou uma espécie de maldição para quem não gosta de afirmação? Gente, as coisas são óbvias. Por que alguém mereceria amor se não ama ninguém? Por que mereceria reconciliação, mereceria retornos, unificação? Como se essa pessoa não consegue amar nem ele mesmo e nem ele mesmo no outro? Então agora você vai entender o que é sofrimento. Você não vai sair por aí pensando: ó, como eu sofro, como o outro sofre. Você agora está instigado a pensar melhor e colocar consciência nesse pensamento de entender se sofrimento mesmo é um argumento. Paz reverencial a todos. Cuidado com os resolutores de sofrimento, porque eles são mais sofredores que você. Com medo de sofrer, eles exploram você. Pax.